Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos de 11h30 até as 12h30. Vamos lá, eu quero hoje fazer alguns esclarecimentos para vocês que serão muito úteis para médiuns que trabalham com desobsessão, curadores espirituais que trabalham com o público e que muitas vezes entidades pesadas que estão junto com as pessoas que eles atendem, às vezes atacam esses curadores espiritualmente, seja durante uma saída do corpo, ou seja, os assédios invisíveis que acontecem aqui mesmo na vigília e que as pessoas não percebem. Mas esses esclarecimentos que eu vou fazer, eles são de cunho geral, para estudantes espirituais de várias áreas, porque os ataques extrafísicos, eles não escolhem pessoa a partir de doutrina X ou Y. Uma entidade assediadora ou obsessora, ela ataca qualquer um de qualquer área, vai pela vibração da pessoa, pela sintonia, o que está acontecendo naquele momento, que permite uma abertura para que uma farpa energética seja emanada para furar o campo energético de alguém e causar incômodo e atrapalhar coisas positivas das pessoas. Então, eu separei alguns pontos aqui, e inclusive recentemente, conversando com um médium, ele falava para mim que durante as projeções astrais dele, era como se espíritos pesados jogassem pedras nele. E ele me pediu explicações como é que isso era possível. E que ele via que esses espíritos ficavam num nível mais baixo do que o dele, e ele, às vezes, flutuando ou volitando, voando extrafisicamente, ele sentia essas pedradas arremessadas na direção dele, e que ele ficava com um pouco de medo, embora essas pedradas atravessassem o corpo sutil dele, mas ele tinha medo das energias que estivessem contidas nessas supostas pedras. Então, expliquei para ele o seguinte: entidades grossas, pesadas, não volitam, não voam. O máximo que conseguem é uma certa flutuação. Por isso, para compensar essa falta de condição de voo, porque eles são muito densos, eles se deslocam rapidamente, seja correndo ou se translocando de um ponto a outro. Não consegue grande altura. Então, se uma pessoa está num lugar fora do corpo, onde ela vê entidades pesadas, se ela flutuar, voar, ela fica fora de acesso das energias dessas entidades. Então o que eles fazem? Começa a arremessar pedras que são formas mentais pesadas de ataque extrafísico, configurando petardos energéticos criados pela mente deles e projetados como se fossem pedras energéticas que, naturalmente, sendo densas, atravessam o psicossoma, o corpo sutil, o corpo astral, perispírito, tanto faz o nome que vocês queiram chamar. Atravessam esse corpo sutil. Só que essas pedras são formas mentais emanadas de mentes pesadas, então elas carregam uma energia pesada. Então o que afeta a pessoa projetada não é exatamente a ideia da pedra, mas a energia que está contida na forma mental. E se o projetor ou projetora, naquele momento fora do corpo, ficar condicionado com isso, vai sentir como se fosse uma pedrada mesmo, porque a mente tende a plasmar no corpo astral aquilo que a pessoa imagina ou está condicionada. Eu passei por isso muitas vezes, esses petardos atravessam o corpo espiritual. Se a pessoa está tranquila, está sutil, isso não afeta ela em nada. A defesa é estar com mente positivo, coração amoroso, ideias sadias, não degladiar com entidades, não entrar em climas de briga. Aliás, esse conselho serve aqui para nós na vigília. Remova climas belicosos ou de competição da sua mente, porque isso pode afetar você na vigília ou fora do corpo. Agora, acontecem ataques extrafísicos a médiuns e curadores porque às vezes estão ajudando pessoas que estão assediadas espiritualmente. Então os assediadores espirituais vêm em cima do médium ou do curador que tentou interferir para ajudar a vítima das obsessões deles. Então por isso rola uma pressão para que o médium ou o curador desista do trabalho de ajuda àquela pessoa que está sendo assediada. Então nem todo ataque espiritual rola porque a pessoa está na sintonia trevosa, não. Às vezes rola porque está fazendo algo bom e ajudando terceiros. E aí vem essa pressão para tentar anular
o trabalho positivo que a pessoa está fazendo. Então não são pedras, são formas mentais, e a pessoa deve estar tranquila. Se ela estiver bem, essas formas mentais se diluem na energia da aura do corpo astral ou atravessam a ele se ele estiver sutil. Mas se o projetor ou projetora estiver projetado no astral inferior, o chamado plano astral denso, vamos chamar assim, ali as energias são muito mais condensadas e tem certos lugares que o projetor não consegue flutuação ou volitação. Por isso, uma pessoa projetada no astral inferior com o corpo astral bem condensado, ela fica sujeita a diversos ataques extrafísicos, como petardos energéticos emanados contra ela em forma de pedras, ou aquilo que eu já falei em outros programas, dardos extrafísicos, que são formas mentais tipo cabeça de seta sem a haste, como se fosse uma forma pontiaguda para poder penetrar o campo energético da pessoa, causando vazamento energético, perda de energia e com isso enfraquecendo a pessoa. Então, no astral inferior, se a pessoa está projetada, ela fica vulnerável porque ela está condensada. E para estar ali, teria 3 motivos. Primeiro, por sintonia, a pessoa sai do corpo e se vê num ambiente pesado, porque dormiu pensando em coisa pesada, dormiu com ódio na mente contra alguém, dormiu pensando mal dos outros, dormiu prestando atenção no defeito dos outros, e aí se ligou com os defeitos dos outros e os assediadores daqueles outros, por sintonia, ou ficar vendo filme pesado e deitar logo em seguida, ou ficar lendo coisas deprimentes na hora de deitar, ou ficar brigando com o parceiro ou a parceira na cama perto da hora de deitar. Isto pode deixar a energia da pessoa bem pesada. Quando ela se vê projetada, ela está num ambiente pesado, porque ela já estava pesada antes e leva para fora do corpo o clima emocional e mental dela. O segundo motivo de uma pessoa acordar projetada extrafisicamente no astral inferior é ela ter sido levada por mentores extrafísicos para aplicar energias em entidades que são resgatadas dali e tiradas e levadas para centros de tratamento no astral superior. Aí ela é levada por um trabalho, um serviço, guiada por inteligências extrafísicas que de outro plano conectam ela ao ambiente e se comunicam telepaticamente com ela, porque são entidades muito sutis que não podem se manifestar no astral inferior a todo momento. Poderiam até se condensar em grupos de mentores que descem para fazer resgates, mas isso desgasta muito a eles. Uma pessoa projetada, ela está ligada pelo cordão de prata ao corpo denso, e por isso o seu corpo espiritual, o seu psicossoma é mais denso. Então é melhor para o amparador levar o projetor até o astral inferior e de outro plano ele coordena, porque é mais fácil, porque o projetor tem uma energia mais compatível com níveis mais densos por estar encarnado no momento. Então ali, neste caso, levado por uma inteligência extrafísica, por um trabalho de ajuda, de desobsessão, de cura. E quem serão as pessoas levadas a esse ambiente? As pessoas que cá embaixo na matéria já ajudam os outros. Quem são? Médiuns, curadores e pessoas de vários níveis que trabalham já nesta área cá embaixo. Elas continuam o trabalho fora do corpo, levada por mentores, e vocês vão achar essa informação em várias tradições espirituais ou espiritualistas, muitos relatos nesse sentido. E aí seria legal, porque a pessoa está sendo levada porque ela tem uma energia boa, ajuda os outros e volta para o corpo sem ser afetada, porque tem uma cobertura espiritual dos mentores. E a terceira via pela qual ela pode estar no astral inferior, levada pelos mentores para observação, para aprendizado, para ela estudar também os níveis inferiores e compreender os mecanismos projetivos, anímicos e mediúnicos e as plasmagens de ambientes em outros planos. Faz parte do estudo dos projetores, não somente ser levada a ambientes elevadíssimos, até mesmo do plano mental, para aprendizado. Às vezes existe aprendizado nas trevas, principalmente para baixar o ego da pessoa projetada, para que ela não se sinta especial ou superior a ninguém, para que ela perceba que mesmo grandes seres muitas vezes descem
aos ambientes pesados para ajudar, por que ela também não vai ser levada? Então, por aprendizado também, e eu agradeço muito os anos de desobsessão, esses anos todos de projeção, muitas vezes fui levado a esses lugares densos, onde eu ajudei, onde eu aprendi, e também levado a ambientes elevados, onde eu não precisava ajudar, eu é que era ajudado com aprendizados que me eram mostrados, e eu tenho noção correta de que muita coisa me é mostrada para que eu possa compartilhar de forma aberta nos estudos e trabalhos que eu faço, porque aí acaba beneficiando outros estudantes dessas áreas. E aqui, gente, tá? Sobre esses petardos, tem uma outra forma de ataque, além dos petardos e dos dardos, tem muitas maneiras desses ataques. A pessoa está projetada, e eu outro dia fiz uma gravação falando nisso, e entidades obsessoras projetam uma forma mental em forma de cubo, né, maior do que a pessoa projetada, e a pessoa está voando e se vê presa dentro do cubo e não consegue sair. É um cubo energético criado por mentes bem elaboradas no mal e que tem um bom poder de concentração, só não tem amor para poder direcionar aquilo para coisa boa. Então ejeta formas mentais de cubo, a pessoa se vê presa dentro desse ambiente, isso causa nela claustrofobia psíquica ou extrafísica e bate o medo, e o medo faz o cordão de prata puxar a pessoa de volta para a matéria. Assim, os obsessores conseguem bloquear as saídas do corpo de vários projetores que estariam sendo fora do corpo, levados para trabalho de assistência. Ele já está fora, a entidade pesada à distância projeta o cubo nela, ela fica com medo e volta para o corpo e não faz o trabalho que tinha que fazer. São cubos extrafísicos. O primeiro projetor extrafísico a falar nisso foi Marcel Louis Forran, que usava o pseudônimo Irã, que é um pseudônimo maçônico. Ele é o autor do livro O Médico da Alma, publicado em 1926 na França, e que na década de 1950 do século XX foi publicado nos Estados Unidos com outro título, Practical Astral Projection, mas o original é O Médico da Alma em francês. Foi o primeiro a narrar os cubos projetados, porque ele passou por isso até ele perceber que a defesa era irradiar energia para estourar o cubo, já que o cubo era um construto psíquico, energético. Se ele manipulasse a energia também bem, ele estourava aquilo, mas a maioria das pessoas não sabe fazer isso. Então é muito importante que as pessoas que estudam saídas do corpo também conheçam bioenergias, conheçam a estrutura dos chakras, da aura, e eu falo isso de forma aberta. Quando eu digo conhecer o estudo de todas as áreas, compare e junta com você mesmo, porque se você ficar preso só numa abordagem, você fica limitado. E o pior, muitos grupos às vezes acham que suas abordagens são absolutas, que só elas funcionam e que as abordagens dos outros não funcionam. Isso não é assim. Tem muitas abordagens diferentes que chegam ao mesmo ponto. Então, cuidado com estudos radicais ou pessoas que só sabem o trabalho que elas militam ali e desconhecem outras coisas, e pior, às vezes criticam o trabalho dos outros, uns aos outros, infelizmente, se não tiver visão de conjunto. Tem muitas maneiras da pessoa vibrar sua energia. Ela pode irradiar, né, exteriorizar a energia, ela pode fazer uma prece, se ela quiser, ela pode fazer um mantra, pode fazer um estado vibracional, ela pode fazer uma concentração mental e projetar formas mentais. Tem várias formas da pessoa trabalhar suas energias. Cabe a vocês encontrarem o melhor método que se adapta ao seu jeito de ser, o seu temperamento, a sua maneira de trabalhar, que nunca será igual a de ninguém. Por isso que não pode padronizar essas coisas como se fosse um método só. Tem que variar e achar níveis diferentes de conjunto, tá? Para não ficar preso numa abordagem só. Então, esses cubos, caso algum dia vocês passem por isso, vibra uma energia, tá? Eleva o pensamento, o cubo se desfaz na hora, e essas entidades, vendo que aquilo não funciona mais contra você, não vão fazer novamente. E outra coisa importante, muitas vezes os ataques psíquicos ocorrem aqui, mesmo dentro do corpo, independentemente da saída. A saída só mostra a pressão que já havia aqui, porque como eu já falei em outros programas, não é a saída do corpo
que traz um ataque espiritual para você? Muitas vezes você já está mal durante a vigília e aí sua energia já está pesada. Você vai dormir, sai do corpo, você já estava com a energia pesada. E durante o dia, uma entidade pesada se conectou à energia sua, porque você estava denso e ele já estava na área. Durante o sono, quando você sai do corpo, a tendência é ver aquela entidade que já estava. Porém, se você não a viu na vigília, você acha que ela chegou só na hora que você saiu. E isso causa o mito de que quando uma pessoa sai do corpo, uma entidade vem atacar ela. Não. A maioria dos ataques é na vigília. Na hora da saída do corpo é que a pessoa vai evidenciar, pela própria experiência, que tem algo pesado acontecendo. E isso permite a ela vibrar energia e desfazer o processo. Não deixar mais que aquilo se instale no campo energético dela. Então muitos ataques são feitos aqui. A pessoa às vezes está deitada, acorda paralisada na catalepsia projetiva e ela já tem medo. Aí uma entidade à distância projeta ondas de medo que encaixam nos chakras da cabeça dela e ela fica com mais medo ainda, a adrenalina sobe, isso aborta a experiência dela, que poderia encontrar um mentor espiritual que ensinaria coisas incríveis para ela melhorar. Isso acaba sendo travado pelo medo e a pessoa não tem um acesso a algo que melhoraria a consciência dela. Uma entidade pesada não precisa estar espacialmente próxima de você para poder patrocinar um ataque. Ele pode projetar formas de pensamento à distância, que se você estiver na sintonia, aquilo vai interpenetrar seu campo energético na aura da cabeça e vai induzir você a ter mais medo. Essas entidades obsessoras, elas não são as causadoras das mazelas dos homens, elas são exploradoras do baixo nível de consciência dos homens da Terra. Eles encontram um defeitinho e eles trabalham em cima, no ponto fraco da pessoa, para ampliar aquilo e daí fazer os seus assédios. Mas sempre tem algum ponto dentro da pessoa que conecta ela com algo externo negativo que vai acabar chegando nela. E também, muitas vezes, o ambiente de um médium, de um curador, e quando eu falo médium curador, não estou prendendo isso numa área, tem gente em todas as áreas que desenvolve recursos anímicos ou mediúnicos ajudando o mundo em vários níveis, né? Não estou falando de doutrina X ou Y. E aí você está meditando e sente bater no duplo da casa ou do apartamento pancadas energéticas, psíquicas, que não são físicas, não são veiculadas pelo ar, não se propagam pelo ar, não são sons físicos, são emanações psíquicas, mas você sente como se estivesse batendo pedras no teto da casa ou na parede, que na verdade é na aura, porque está bem protegido. Então aqueles petardos energéticos ou dardos batem na aura do seu ambiente e se dissolvem. Ou os mentores protegem a você se você estiver conectado com alguns trabalhos relativos a eles. E isso protege, mas você sente como se fosse pancadas no duplo da casa. É a mesma coisa das pedradas extrafísicas, só que vinda à distância na direção do seu ambiente. Então existem essas diversas modalidades desses ataques espirituais, e hoje eu estou falando nisso a partir da pergunta que o meu amigo médium me fez sobre as pedras, os petardos projetados. Eu ampliei para esta explicação aqui no programa Viagem Espiritual, para que ajude a vocês em seus estudos anímicos mediúnicos e fiquem firmes, não tenham medo de nada, mas não deem mole espiritualmente, não deixa climas ruins dentro da cabeça, não fica prestando atenção no defeito dos outros, que isso é uma porta de entrada para obsessão, principalmente quando a gente fica julgando as coisas alheias, tá bom? E agora eu quero deixar uma gravação em áudio que eu fiz um pouquinho antes do programa para vocês, ouvintes do programa Viagem Espiritual. E logo após o áudio já vai entrar a vinheta de intervalo e eu já volto no segundo bloco, tá bom? E continua esse papo. Aguardem aí. Ainda agora,
eu estava revisando os textos que vão se tornar o novo livro chamado Gaivotas de Luz, Voando com os Espíritos Além. E eu fui tomado por uma onda de sentimento muito legal, por estar trabalhando em cima de algo voltado ao esclarecimento das consciências dentro do contexto espiritual ao qual eu trabalho. E então eu vim gravar as palavras do primeiro texto do livro para vocês, ouvintes do programa Viagem Espiritual. Peguei então um dos CDs do meu amigo Áureo Corrá, o maior músico New Age do país, um dos discos que eu mais gosto dele, que se chama Dos Confins do Céu, e a música que eu mais gosto se chama Nos Jardins do Céu. E eu vou ler esse texto para vocês, que certa vez, inclusive, eu li na rádio, mas hoje vai numa vibe diferente, num contexto diferente, com essa linda música de fundo. Principalmente nesse momento de grande perda de muitas pessoas, por vários motivos, é claro. É uma honra compartilhar essas palavras. Vamos lá. Gaivota, gaivota, que conhece o céu e o mar, revele-me o que o vento lhe ensinou, aquilo que os pescadores não viram e que o velho do mar cantou. A sabedoria do coração que sente e sonha, a fé que move montanhas e abre caminhos, o amor que a tudo transforma. Ah, gaivota, você viu o azul do céu bem de perto, e você riu e agradeceu a grande gaivota criadora. E você também viu os espíritos subindo nos raios de sol, e outros mais descendo nas gotinhas de chuva, e junto com eles você cantou. E lá, na linha do horizonte, você bordejou contente, porque o amor levou-a em seu ventre, e os espíritos lhe falaram de outras paragens além. Ah, gaivota, os seus pais e irmãos não morreram, e nem os seus amigos, e o velho do mar também não. Eles voaram para outras paragens no ventre da luz. Olhe o momento mágico do crepúsculo e veja além. Veja as primeiras estrelas surgindo no firmamento. É para lá que eles foram, todos bem vivos. Sim, para a casa das estrelas, no ventre do todo. Ah, gaivota, escute o seu coração. Nada mais é precioso, e o amor faz voar bem alto. Continue a cantar e rir, como o vento lhe ensinou, e outras gaivotas também compreenderão. Sim, continue voando pelos céus da grande gaivota criadora. Siga cantando e rindo com os espíritos e vendo estrelas. E seus pais, irmãos e amigos também cantarão junto, além. Gaivota, gaivota, que conhece o céu e o mar. Dedico esse texto também aos pais, irmãos e amigos que hoje moram nas estrelas, no ventre do todo. E concluo isso com as palavras do grande Shankara, que fazem parte das vinhetas de abertura e fechamento aqui do nosso programa. Há almas boas, tranquilas e magnânimas,
que, como a primavera, fazem bem a todos. Elas ajudam silenciosamente aos homens na longa travessia das existências seriadas. Fazem isso apenas por sua bondade e sempre ensinam que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos e que é a essência da alma. Essa é a luz que mora no coração. Então, que essa luz ilumine esses escritos, para que eles cumpram sua função no mundo e inspirem a outras gaivotas a pensar no eterno que está em tudo. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. No primeiro bloco estava falando sobre ataques psíquicos, autodefesa e mecanismos desses ataques. Eu vou dar continuidade agora nesse segundo bloco e eu fiz uma outra gravação ainda agora antes de fazer o programa, e essa gravação ela tem 13 minutos, tem 2 textos que eu estou compartilhando com vocês, com uma música que eu gosto muito, que depois eu vou botar o link dela quando o programa entrar no YouTube. Eu coloco o link para vocês poderem acessar e escutar também. Essa música me traz uma alegria grande, eu gosto muito, por isso eu a usei na gravação. Na sequência do que eu estava falando no primeiro bloco, esses mecanismos desses cubos extrafísicos, eles também existem no plano astral inferior, que não é, óbvio, um lugar maravilhoso para você ir projetado. E como eu já falei, ou você vai por sintonia, ou vai por trabalho, ou vai por aprendizado, para algumas dessas 3 condições. Quando se vai por trabalho ou aprendizado, maravilha. Quando se vai por sintonia, aí a coisa se complica. Bom, eu vi ambientes pesados e eles existem nos mais variados modos e plasmagens. O astral inferior tem ambientes que parecem masmorras extrafísicas antigas da Idade Média. Tem ambientes que lembram muito a descrição do Dante Alighieri na Divina Comédia lá no século XIV, que na verdade são metáforas que o Dante ocultou através de relatos ficcionais das saídas do corpo dele, né? Ele vivia no século XIV em Florença, na Itália. Ele não podia declinar essas saídas do corpo diretamente, porque ele pararia numa das fogueiras da Inquisição da época. Isso é história, vocês podem pesquisar. Então o que ele fez? Criou um romance, uma ficção, onde ele ia até o inferno, o purgatório e o céu, levado por um poeta grego, Virgílio, e na segunda parte da viagem até o céu pela Beatriz, que era a mulher que ele amava e que tinha desencarnado muito jovem, que foi o grande amor da vida dele. E são descrições das saídas do corpo. Principalmente na parte inferno e purgatório, são níveis extrafísicos, né? O plano astral inferior com vários subníveis. Esse plano astral denso, ele ganhou muitos nomes ao longo da história. Plano astral inferior, inferno, por exemplo, aqui no contexto cristão, em inglês hell, né? Por exemplo, aqui no Brasil, na série Nosso Lar, do espírita André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier, umbral. Se vocês pegarem um dicionário e olhar a palavra umbral, significa divisão, muro, divisória, significando algo que divide, separa níveis. Então, se uma pessoa está desencarnada em condições muito densas, o corpo astral dela não atravessa, né? Melhor, não interpenetra para planos mais sutis, ela fica retida na malha energética do astral inferior. Por isso o André Luiz chamava de umbral, ou seja, uma barreira energética que retém todos os desencarnados que estão com psicossoma, o corpo astral, em condições densas. E as energias do corpo astral densas revelam que a pessoa tem pensamentos densos e emoções ruins. Isso, retrato do que ela fez e pensou e sentiu durante a vida. Ninguém escapa dessas leis maiores. Os seres humanos podem achar que enganam os outros, mas não vão enganar leis cósmicas maiores que vão reter a pessoa maldosa e negativa em ambientes pesados, e daí chamar de astral inferior em geral, e que cada cultura foi chamando por nome diferente. Por exemplo, entre os gregos, Hades, né? Os hindus chamavam de cama louca, cama, desejos, louca, lugar, um lugar de desejos densos, onde as pessoas desejam coisas
pesadas. E é claro que há muito folclore e mito dentro das diversas culturas sobre esses lugares extrafísicos. O pessoal da Conscienciologia chama de baratrosfera. Eu me lembro que na Itália Antiga, quando se referia a algo, por exemplo, assim, pesado, você falava, isso aí é uma coisa barôntica, que vem de baronte, uma coisa inferior. Então, várias formas de estudar e vários grupos chamam por nomes diferentes, mas são ambientes plasmados. Existem ambientes, assim como Dante descrevia, abismais, que o André Luiz também descreveu na série Nosso Lar, e outros autores aí ao longo do mundo, e que projetores extrafísicos também já viram. São plasmados energeticamente pela mente inconsciente da própria união de entidades negativas que em torno delas se plasma um ambiente pesado, cristalizado, que para elas é pura realidade. Agora, entidades luminosas num plano astral avançado, elas são felizes, emanam formas mentais felizes e os ambientes são luminosos. Aí a gente vai falar de um astral mais sutil. E mais além, no plano mental, não há forma, em cima, embaixo, à direita ou à esquerda, um plano mental além das formas, além dos condicionamentos, fora da noção do tempo. Então, entre o plano físico e os planos mais elevados, existem gradações, né? Quanto mais próximo da rotação da Terra, mais densos são os planos que interpenetram a própria crosta da Terra. Quanto mais sutis e elevados, eles nada têm a ver com as formas e coisas do mundo da matéria, plasmando ambientes mais energéticos e até chegar no sem forma. Então é claro que as visões extrafísicas variam de projetor para projetor. Por isso Dante falou de inferno, que era o mais denso que ele tinha encontrado, purgatório, que já era uma coisa mediana, e o céu, que era um plano avançado. E por isso a admiração que projetores e médiuns têm pelo Dante Alighieri, que na verdade era um baita de um projetor e que deixou seus relatos de forma linda, né? Em forma de metáforas e romanceadas, de forma ficcional, e que na verdade eram relatos projetivos. Então esses ambientes, eles são plasmagens extrafísicas. Eu, através dos anos, trabalhando com sessões de desobsessão, eu fui me acostumando naturalmente com esse tipo de coisa, né? Eu sei o que acontece quando alguém vibra numa faixa negativa. Por isso, vocês que estão me ouvindo, procura melhorar sua autoestima, procura despertar o melhor potencial dentro de você mesmo, da forma que você quiser, na linha espiritual que você quiser, ou nenhuma linha, caso não queira seguir nada aqui da Terra. Desenvolve você do seu jeito, mas por favor, pessoal, evitem coisas de maldade na mente de vocês, evitem climas de competição com os outros, evitem climas de belicosidade, de disputa na mente de vocês, evitem qualquer arroubo de arrogância, de se achar superior a qualquer um, por qualquer que seja o motivo, sabe? Trabalha com mais tranquilidade, sem competição, com amor, com consciência e entendendo a energia maior interpenetrada em tudo, e todos nós somos centelhas vitais dessa energia maior que está em todas as coisas, porque há consequências. Eu não estou falando aqui de ameaça mística ou religiosa, nem de karma, porque tem muito estudante espiritualista que ameaça os outros com o karma, dizendo assim, olha, o karma vai te pegar. Isso é ameaça religiosa, não aceitem nada disso, tá? Tira esse clima de condenação dos outros, não interessa o mal que o outro faz, isso é problema dele. Não pode haver mal dentro de você. Como é que é aquele ditado popular? O mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas é o mal que eu faço. Então, trabalha direitinho aí da forma que você puder, melhora o que você puder, não por medo, por discernimento, seja feliz de algum jeito, sabe? Desperta a sua consciência da forma que você quiser, mas melhore muito, sabe? Para que seja atraído para planos maiores, para que você se reúna com outras consciências felizes, num ambiente super feliz também. Agora, existem os planos densos, aos quais as pessoas ficam retidas neles, desde cidades trevosas, ambientes abismais, e eu estive em lugar, pessoal, projetado, em que era uma treva, assim, e como é que eu vou dizer, eu não quero causar medo para vocês, eu tenho muito cuidado
ao passar as informações, e muitas coisas eu nem passo para evitar mentes mais frágeis ficarem impressionadas. Eu trabalho com isso de forma séria, e isso serve de alerta para estudantes de saída do corpo levianos, que querem brincadeirinha mística e não querem aprofundar nada, acha que aquilo é uma voltinha no além à toa, e existem condições extrafísicas que precisam ser mostradas para todos de forma respeitosa e consciente. Então, eu tive ambientes, como é que eu vou dizer para vocês? A treva em volta era como se ela respirasse. E não é que a respiração é a sensação, e respirava maldade, ou seja, o somatório energético de inteligências extrafísicas maldosas diluído como energia no meio ambiente. Isso é muito ruim, um ambiente desse, né? Se a pessoa estiver ligada a isso, ela está perdida, porque ela vai ficar entranhada nessa energia, isso já antes da morte, porque ela vai toda noite projetada nesse lugar, atraída por sintonia, porque às vezes ela é ruim aqui embaixo. Aquela treva que estava vendo lá fora, ela carrega dentro dela mesma aqui na vigília. E aí semelhante atrai semelhante. E uma vez eu vi um local que era uma espécie de masmorra plasmada, e dentro dela tinham vários espíritos presos, torturados por outros. Deu uma falhinha aqui na gravação, mas tudo bem. Eu fui levado nessa masmorra onde eu vi esses espíritos pesados, e dentro dela as paredes internas eram feitas dessa treva, como se eles tivessem cercados, os muros internos da masmorra fossem feitos de excremento, gente. A sensação era o cheiro de excremento, que não é cheiro, mas é essa vibração. Eles estavam presos ali, e eu fui levado por um mentor para poder irradiar energia e eles passarem pela parte superior desse ambiente e serem levadas para o outro lado. Era uma prisão extrafísica de entidades pesadas sobre outras entidades mais fracas, também maldosas, mas mais fracas. E isso aí tem que ser falado, gente, para que a gente tenha responsabilidade. Eu estou vendo aqui o tempo, já está chegando aqui ao limite, porque eu vou liberar a gravação em áudio que eu fiz, e aí no próximo programa ou em outros eu vou falando um pouco mais sobre isso, sempre a título de esclarecimento. E outra, não façam brincadeira mística ou leviana no estudo das saídas do corpo, nem nada desses estudos. Isso é muito sério, pessoal. E fiquem com a gravação agora. Paz e luz. Amigos e amigas, existe um poder maior que interpenetra tudo. Cada cultura nomeia este poder por nomenclaturas diferentes. Numa visão aberta, bem universalista, tanto faz o nome que alguma cultura ou povo denominar o absoluto, o supremo, o todo que está em tudo, a grande luz, o grande espírito, tanto faz. Se alguém estiver preso somente dentro de uma doutrina ou dos parâmetros culturais aos quais está acostumado, e pior, se achar que isto é de forma absoluta e que somente sua visão está certa, isso não será compreendido da forma como eu vou mostrar aqui. Porém, se alguém que está escutando esta gravação tiver a mente aberta, o coração amoroso, certamente não verá cor de pele de ninguém, nem credo, nem sexo, nem condição econômica ou social, porque naturalmente perceberá o todo que está em tudo, em qualquer manifestação. Aqui no Ocidente chamamos Deus, mas uma outra cultura, por exemplo, matriarcal, poderá chamar de Mãe Divina. Então, se eu falo Pai Celestial ou Mãe Divina, isso pode ter conotação diferente na mente de alguém se estiver considerando apenas o aspecto patriarcal ou apenas o aspecto matriarcal daquela cultura. Porém, alguém que sabe que a Terra é um pequeno planeta no espaço, um pequeno cisco brilhando no infinito, ao falar do absoluto, criador de todas as coisas, ou criadora, se assim você quiser chamar, falará de uma forma infinita, incomensurável, inconcebível para os 5 sentidos humanos ou qualquer tipo de raciocínio que nós possamos fazer com a nossa mente relativa em cima do conceito sobre absoluto. Então, existem muitos nomes para a mesma causa. E eu escrevi um texto falando isso, que é impossível denominar qualquer aspecto do absoluto usando linguagem humana ou raciocínio dos homens aqui da Terra. O infinito, nem mesmo ele materialmente,
nós compreendemos, quanto mais o gerador ou geradora, a grande luz geradora de tudo isso, a gente não tem como sequer imaginar. Então, numa visão aberta, qualquer que seja o nome que alguém dê ao infinito, tanto faz se ela tem aquilo como um amor no coração e se ela tem a mente aberta para englobar todos os seres, e não apenas aqueles da religião, ou doutrina, ou linha, ou caminho espiritual que ela escolher. Ao se falar do absoluto, não se pode deixar nada de fora. E que templo de alguma doutrina humana ou religião, que templo de 4 paredes, tridimensional, vai poder prender o Senhor de todos os espaços, infinito, que é o forma e é o sem forma em todas as coisas. Notar que eu não estou falando de um cara branco e barbudo lá em cima que joga as pessoas no inferno ou manda os espíritos para o umbral. Eu não estou falando de uma ira cósmica. Eu estou falando de algo transcendental às emoções e aos raciocínios dos seres humanos. Então cada cultura chama diferente. Alá, Yahvé, né? Brahman, Pai Celestial, Mãe Divina, Grande Xamã, Grande Espírito, Tupi, Zambi, sei lá, o nome que alguém quiser chamar. Mais importante que o nome é o que ela sente quando ela pensa e sente sobre isso. Então eu escrevi um texto chamado Brahman. Mais do que isso, estou chamando por um nome da velha cultura dos hindus, que não é um cara lá em cima, homem ou mulher, alto ou baixo, branco ou negro, mas a consciência cósmica em todas as coisas, tá? E todas as vezes que eu falo isso, nesse sentido, tem sempre algum religioso chato que acha que a única visão de Deus que tem correta é a dele. Fala, isso aí que você está falando não é o meu Deus. Sim, o seu não é o de tudo. Porque o seu é o do seu radicalismo. Então aqui estou falando de forma aberta. E eu quero compartilhar esse texto com vocês que se chama Brahman. Mais do que isso. E você nomeia do jeito que você quiser. E me dá muita alegria fazer essa gravação para vocês aqui do programa Viagem Espiritual. Estou gravando um pouquinho antes de fazer a gravação dos temas do programa. E eu hoje acordei me lembrando de uma linda canção chamada Rain and Night in Georgia, quer dizer, uma noite chuvosa na Georgia, nos Estados Unidos. E eu peguei uma versão que eu gosto muito, tá, do Brooklyn, e que depois eu vou colocar para vocês o link quando o programa entrar no YouTube, para vocês escutarem. E eu gosto muito dessa canção, ela me traz muita alegria. E eu vou deixá-la de fundo. E não uma música mais espiritualizada, mais instrumental, mas algo do meu coração. Uma música que eu gosto muito, e o vocal é maravilhoso. E eu vou deixar de trilha sonora de fundo para um texto desse, Brahman, e ao mesmo tempo uma canção popular americana, um clássico, um standard da música popular americana vinda dos negros, do soul, e eu gosto bastante do soul americano. Então, vamos lá, vou soltar o som da música, o texto se chama Brahman, mais do que isso. Por favor, não confunda as coisas. Deus não é o que a sua mente limitada concebe, nem é o que os religiosos dizem. Ele é mais do que os homens imaginam. Deus não é gentil. Um homem pode ser gentil. Deus é mais do que isso. Não adianta buscá-lo no paraíso, nem na terra ou no templo. Ele não é espaço, é pura consciência. Ou melhor, é mais do que isso. Não diga que ele é o infinito ou que é eterno. Ele é mais do que isso. Não chore ou ria por ele. Ele está além das emoções. Chame-o de incognoscível ou incomensurável. Tanto faz. Ele é mais do que isso. Se procurar em seu coração, talvez o ache. Se não encontrá-lo, paciência. E mesmo assim, ele não é a busca nem o buscador. Ele é mais do que isso.
Se quiser, diga que ele é o amor universal. Contudo, isso é só mais uma palavra criada pelos homens. Ele é mais do que isso. Deus é, e só Ele é que sabe o que é. Então, quando quiser falar dele, só diga o essencial. Ele é mais do que isso. Há uma beleza que não é do corpo. Vem do espírito. Mora no coração, mas brilha nos olhos. Não é limitada por sexo, raça ou religião. Não é alta ou baixa, branca ou negra, nem tem idade. Os olhos não a veem e os ouvidos não escutam sua música. Essa beleza só pode ser percebida pelo coração espiritual. Late at night, it's hard to rest. I hold your picture to my chest, and I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. E com essa linda música de fundo, eu quero arrematar com uma prece esquimó. A simplicidade dos índios, a simplicidade xamânica, falando de Deus numa inocência. E essa prece esquimó, antiga, me emociona muito e eu quero compartilhá-la com vocês para a gente concluir esses escritos que eu estou compartilhando aqui com essa linda música de fundo. Sim, eu creio em um ser poderoso que chamamos Hila. Não podemos, porém, explicá-lo com palavras ordinárias. Ele é um espírito poderoso que guarda o universo. Regula as estações do ano e mesmo toda a vida do homem. Ele é tão grande que sua palavra não pode ser ouvida de maneira ordinária. Ele fala pelas tempestades, pelas nevascas, pelos furacões dos mares, por todas as forças que intimidam o homem. Mas ele tem também outra maneira de revelar-se. Ele se manifesta pelo tempo ensolarado, pela calma do mar, ou então pelas crianças inocentes que brincam na neve. As crianças entendem sua voz doce e familiar, como a voz de uma mulher. A mãe fala sussurrando, tão amavelmente, que a criança não tem medo. Assim fala Hila às crianças. Voltando para casa, elas falam simplesmente o que ouviram. Então, o xamã interpreta para nós suas palavras. Quando tudo vai bem, Hila não fala aos homens. Ele desaparece no infinito e permanece escondido, enquanto os homens respeitam a vida e não abusam do alimento cotidiano. Ninguém viu Hila. Sua morada é misteriosa. Ele está, ao mesmo tempo, longe e perto de nós. Hila, o grande espírito. Late at night, it's hard to rest. I hold your picture to my chest, and I feel fine. But it's a rainy night in Georgia.
Well, it's raining all over the world. Kinda lonely now, and it's raining all over the world. Oh, have you ever been lonely, people, and you feel that it was raining all over this man's world? You're talking about raining, 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 raining.